Diante de um quadro de pressão alta, né, pós-parto, né, o que poderia acontecer pós um parto assim imediato? Quais seriam essas possíveis complicações para o caso de uma pressão muito alta na gestação ou ali próximo ali do final da gestação? É interessante a gente observar uma coisa. Quando a paciente ela tem uma pressão descontrolada, deve ter uma conversa do cardiologista com o obstetra para ver se tem a possibilidade de antecipar o parto da criança, né? Tem que antecipar o parto porque a pressão está descontrolada. Há vezes que não consegue controlar de jeito. Que não consegue controlar, né? Primeiro a gente tenta com remédio pela boca, se não controlar, interna a paciente para usar remédio pela veia. E se não controlar, aí sim tem que ter essa comunicação para ver qual é a melhor forma, qual é o melhor momento para interromper a gravidez. Olha se a criança já está direitinha, bem formada, o pulmão da criança já está bem maturado. Agora, se a pessoa tem a pressão controlada e ela tem a criança ou por parto cesáreo ou pelo parto vaginal, o organismo da mulher vai ter uma série de reações que pode culminar com o aumento da pressão arterial. Mas esse aumento não causa nenhum prejuízo para ela porque a pressão está controlada. Não é pelo fato dela ter a doença pressão alta ou ela estava com a pressão na gestação que vai complicar no pós-parto imediato, né? Então é só ter cuidado, ter um monitor para ver a pressão arterial em tempo real, ver a frequência cardíaca, a frequência respiratória, que a gente vai ter um sucesso com certeza. Ótimo. Se tratando, por exemplo, de cesárea, a pressão alta não controlada que poderia levar, ou até mesmo um parto normal, poderia levar à hemorragia pós-parto? Sim, a pressão alta por si só provoca uma tensão muito grande na parede do vaso, o vaso não aguenta e termina rasgando, termina rompendo, dando o que nós chamamos de hemorragia, né? Então é por isso que quando nós temos uma situação de pré-eclâmpsia, um dos objetivos primordiais é o controle da pressão, para evitar exatamente essa hemorragia. Quando a gente não tem esse controle adequado, aí vamos avaliar qual dos dois, se é vaginal ou cesárea, o menor risco de hemorragia para a gestante. Essa mulher, pensando nessa paciente, não era hipertensa, não tinha problema, nunca teve um pico hipertensivo, nada. De repente ficou grávida e se tornou ali naquele momento hipertensa, teve esse controle. E essa mulher hoje quer saber, quando esse bebê nascer, eu vou continuar hipertensa? Não vou continuar? Qual a maior probabilidade de se tornar uma pessoa hipertensa pós o parto? Isso é uma pergunta muito frequente e é uma resposta muito simples. Não tem como saber até 6 meses depois do nascimento da criança. Por quê? A criança nasceu, nos próximos 6 meses, ainda tem reações no corpo da mulher decorrentes da gravidez. Então nós só temos como saber se a mulher vai continuar hipertensa ou não após 6 meses a contar do dia que a criança nasceu. Os estudos, eles mostram que metade continua hipertensa, metade não continua hipertensa. O que é que nós fazemos de imediato assim que a criança nasce? Todos os remédios para a pressão atravessam um caminho que nós chamamos de barreira útero-placentária. Então, é um caminho que une a mãe à criança quando a criança está dentro da barriga da mãe. Todos os remédios de pressão atravessam essa barreira, atravessam essa ponte e, consequentemente, chega na criança. Mas tem um desses remédios que a quantidade que chega na criança é pequena, a quantidade é minúscula, não acarretando problema para a criança. Por outro lado, essa mesma medicação não baixa a pressão de maneira satisfatória, ela é fraca para baixar a pressão. Então, quando a criança nasce, nós fazemos a mudança desse remédio para um outro remédio adequado em cada situação. Por isso que a mulher deve procurar o cardiologista
nos primeiros meses após o nascimento. Não é para saber se ela vai continuar hipertensa, é para ela fazer a modificação do remédio. E após 6 meses, aí sim, o cardiologista, através de exames complementares, é capaz de dizer se ela vai continuar ou não hipertensa. E só aproveitando aqui, continuar hipertensa não é sinônimo de tomar remédio, porque pode simplesmente, com um tratamento não medicamentoso, com mudança do estilo de vida, ela controlar a pressão, mas vai continuar tendo a doença e só pode saber após 6 meses de ter a criança.